Oi, pessoal. Vamos direto ao ponto hoje, né? Saúde mental. Mas especificamente de quem está ali, ó, na linha de frente da segurança pública no Brasil. A gente está falando de policiais civis, militares, bombeiros, agentes penitenciários. Temos um material aqui bem forte que mostra um cenário, olha, complexo e, sendo bem sincera, preocupante sobre o bem-estar desses profissionais. A nossa ideia aqui é tentar entender, sabe, qual o peso emocional que eles carregam que muitas vezes a gente nem vê. As barreiras culturais também, né, que fazem o sofrimento ficar escondido. E tem dados alarmantes sobre transtornos mentais, suicídio, mas calma, também vamos olhar para as iniciativas de apoio que estão surgindo. Tem uma luz ali. E para começar, tem um dado que, nossa, choca. Em 2023, o suicídio virou a principal causa de morte entre policiais civis e militares no Brasil, mais do que em confrontos durante o serviço. É pesado. Ok, vamos tentar desdobrar isso melhor. O material que a gente viu detalha muito bem. Não é só o risco físico, óbvio que existe, mas tem a pressão constante por resultado, o julgamento público o tempo todo, a exposição diária a situações de violência extrema e o tal do trauma vicário, né? Aquilo de absorver o sofrimento dos outros. É uma combinação, assim, brutal. E ainda tem aquela imagem, né? Do herói, do profissional que não pode fraquejar, que tem que ser forte o tempo todo. Exatamente. E essa imagem, ela se conecta, assim, diretamente com o que chamam de cultura da dureza, que é muito forte nesse meio. As leituras que a gente fez sugerem que isso vem, às vezes, desde o treinamento, sabe? Que foca muito no controle emocional absoluto. Aí cria um paradoxo, né? A pessoa precisa mostrar vulnerabilidade para admitir que precisa de ajuda, mas isso é visto quase como uma falha. Uma fraqueza que não pode existir ali. É complicado. E essa cultura de ficar quieto, de não falar, ela tem um custo altíssimo. Os números mostram isso de um jeito trágico. Sim, sim. Os dados são realmente alarmantes. O material aponta, olha só, entre 2018 e 2023, mais de 800 suicídios, 800, de profissionais da segurança nativa. E se a gente olha só para os policiais, a taxa de suicídio cresceu 26,2% em 2023. Isso comparando com 2022. É um salto enorme em um ano só. E não é só isso. Entre 2015 e 2022, foram registrados mais de 12.500 casos de transtornos mentais diagnosticados, tipo ansiedade, depressão, pânico. Entre policiais, fica muito claro, né, a escala do problema. Não é um caso isolado, é algo sistêmico mesmo. Nossa, 12.500 é um número que realmente faz a gente parar para pensar. E a questão que o material levanta é bem direta. Como é que alguém, sabe, sob essa pressão toda, muitas vezes sem o apoio certo, vai conseguir cuidar da sociedade direito? É aquela pergunta que as fontes trazem, quem cuida de quem cuida? Fica muito claro que saúde mental não é luxo, né? É ferramenta de trabalho. Essencial. Pois é. Mas felizmente, como você disse, tem movimentos acontecendo, né, na direção certa. Uma iniciativa que se destacou bastante foi o programa Escuta SUSP. Ele foi lançado em maio de 2024. Ele oferece atendimento psicológico especializado e sigiloso para os profissionais do SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública. E o fato deles terem feito mais de 10 mil atendimentos em menos de um ano, nossa, isso mostra demais a demanda que existia, né? Que estava ali reprimida. Mostra que quando a ajuda é oferecida de um jeito acessível, seguro, essa barreira cultural começa a diminuir um pouco. É um sinal importante, sem dúvida. É um começo. Mas as próprias fontes que a gente leu ponderam, né, que apesar desse sucesso inicial, dessa procura alta, ainda é pouco, né? Diante do tamanho do problema. Correto, correto. O material aponta isso. É um avanço crucial, sem dúvida, mas ainda tem desafios. Desafios logísticos, por exemplo. Como garantir que o programa chegue mesmo naqueles profissionais que estão em regiões mais distantes? Ou como superar a desconfiança que alguns ainda podem ter sobre o sigilo? A necessidade é gigante e a resposta, bom, está crescendo, mas ainda precisa de muito mais escala, sabe? Precisa chegar em mais gente. O ponto central que fica dessa análise toda, para mim, é a gente precisar dar um novo significado. Coragem não é negador, é ter a força de levantar a mão e pedir ajuda.
Uma das leituras trouxe uma frase adaptada que eu achei perfeita. Precisamos de profissionais inteiros e não heróis em pedaços. É um chamado para mudar a cultura mesmo lá dentro. Exato. Em resumo, né, o que a gente vê é um quadro bem grave da saúde mental na segurança pública. Isso é alimentado pelo estresse do trabalho, que é extremo, e por essas barreiras culturais muito fortes. E o resultado está aí. Taxas altas de transtornos e, infelizmente, de suicídio. A conversa tem que continuar, sabe? Os tabus precisam cair. E programas como o Escuta SUSP, eles têm que ser mantidos, claro, mas muito mais, fortalecidos, ampliados. Cuidar desses profissionais é, no fim das contas, cuidar da segurança de todo mundo. Pois é. E fica aqui uma provocação final para a gente pensar, inspirada nesse material todo que a gente discutiu. Além desses programas específicos de apoio psicológico, que são super importantes, que outras mudanças, talvez na formação deles, nas condições de trabalho, ou até na forma como a sociedade vê esses profissionais, que outras mudanças seriam fundamentais para a gente construir uma cultura onde cuidar da própria saúde mental seja visto não como fraqueza, mas como parte essencial da força e da eficácia na segurança pública. Para a gente refletir.